Saudações a todos, eu sou o Tenente Marinho, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e hoje vamos gravar uma videoaula sobre insetos agressivos. Faz parte aí do salvamento terrestre dentro do Corpo de Bombeiros. Então vamos ver os principais tipos de inseto, como fazer a captura dos riscos que eles oferecem, enfim, dissecar aqui um pouco sobre essa atividade. Vamos verificar basicamente tipo de inseto, quando utilizar o manejo ou eventualmente o extermínio, prevenção de acidentes e medidas de segurança, bem como medidas a serem tomadas em caso de acidente com insetos agressivos. Os tipos de insetos. Os insetos mais comuns, aqueles que mais geram demanda de ocorrência ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, são basicamente dois. Existem outros, existe uma grande quantidade de insetos, porém os que mais geram demanda de ocorrência são abelhas e marimbondos. Esses insetos são potencialmente perigosos, porque eles têm um ferrão, são dotados de um ferrão que carregam uma espécie de veneno. Esse veneno, ao ser injetado numa pessoa, ele pode oferecer reações diversas. E aí vai depender muito de alguns fatores. Por exemplo, a quantidade de picadas, vai depender da região que essa ferroada foi desferida, e vai depender também se a pessoa tem ou não alergia a esse tipo de veneno. Então são situações que podem caracterizar aí maior ou menor dano a essa pessoa. Então a gente está vendo aqui alguns desses insetos, aqui à esquerda uma abelha, à direita um marimbondo, que são os animais que a gente vai, ou melhor, os insetos que a gente vai falar mais sobre eles. Numa situação em que esses insetos estejam oferecendo risco a alguém, estejam incomodando e eles precisem ser retirados desse local, normalmente se recomenda a retirada, o manejo, mas eventualmente pode ser que necessite fazer o extermínio. Então vamos ver em que situações deve ser feito esse extermínio. Primeiro, que as abelhas são fundamentais na polinização de frutas e plantações, enfim. São essa polinização que vai fazer gerar o fruto, que vai alimentar as pessoas e, de certa forma, garantir aí a sobrevivência da espécie humana. Então é importante frisar que as abelhas são fundamentais, no fim das contas, elas são fundamentais para a própria sobrevivência da humanidade. Então, por esse motivo, é que apenas eventualmente o extermínio pode ser utilizado. De acordo com o artigo 37 da Lei 9.605, de 12 de outubro de 98, a chamada Lei dos Crimes Ambientais, uma colmeia somente poderá ser eliminada se oferecer risco a vidas alheias. Caso contrário, recomenda-se o seu manejo, ou seja, a retirada desses insetos do local inseguro e a sua soltura no local apropriado, onde ela possa ter as condições de clima, de alimentação, de ambiente geral, para poder garantir a sua sobrevivência. Em todo caso, se o extermínio for necessário, extremamente necessário, ele deve ser feito preferencialmente à noite, que é quando a colmeia, todos os insetos da colmeia estão juntos, e aí esse extermínio vai ser por completo. Só para frisar aqui aquelas fotos anteriores, de um lado a gente viu um manejo, né, uma pessoa ali fazendo, possivelmente um apicultor fazendo o manejo ali da colmeia com os seus instrumentos, seus equipamentos, e do lado direito fazendo ali um extermínio com a utilização do fogo ali, que só deve ser utilizado realmente em caso de extrema necessidade. Prevenção de acidentes e medidas de segurança para a captura de enxames ou de colmeias. Para evitar acidentes com insetos agressivos, algumas medidas de segurança são necessárias. A utilização dos EPIs é de primordial importância, e a gente vai ver daqui a pouco quais são os EPIs que são utilizados para a captura de insetos. Utilizar caixa específica para a captura, não pode ser um recipiente qualquer, essa caixa tem que ser apropriada, tem que ser específica para esse fim. Isolar o local para evitar que pessoas alheias à atividade possam
se aproximar ali e ser atingidos, afinal de contas esses insetos voam, eles podem se direcionar aonde estão as pessoas e poder atacá-las. Então é interessante isolar o local, evitar que qualquer pessoa que não faça parte da atividade se aproxime dali. Atentar para a existência de central de GLP ou qualquer fonte de qualquer outro gás seja inflamável. Interessante frisar isso porque muitas vezes essa captura se dá no local industrial, por exemplo, ou comercial, que possa ter algum tipo, armazenamento de algum tipo de gás inflamável. Então, se tiver essa característica, atentar, principalmente se for necessária a utilização do fogo, se for usar lança-chama, é mais perigoso ainda, além de outros cuidados. Não deixar nenhuma parte do corpo descoberta, usar o EPI na sua totalidade, cobrindo todas as partes do corpo para evitar justamente que alguma parte fique descoberta ali e possa favorecer uma picada de abelha ou de marimbondo. Se necessário for utilizar o lança-chama, se realmente for uma situação em que haja algum tipo de risco e o extermínio seja extremamente necessário, atentar para o risco de incêndio, verificar o que de inflamável tem por perto, quais riscos a utilização desse lança-chama pode oferecer para esse local. E cuidado com locais de difícil acesso, como forros, porões, galho de árvores. É comum as abelhas se alojarem em árvores, de repente ficam muito altas e ali é um local que pode não ser tão seguro, até pelo EPI que o bombeiro vai estar utilizando. Então são cuidados que têm que ser tomados. E em caso de acidente, algumas medidas também devem ser tomadas. Que acidentes eu me refiro? Acidentes, as picadas no caso, a ferroada, que é o que a abelha pode provocar. Qualquer outro acidente associado terá o tratamento adequado, mas quando eu falo de acidente com inseto agressivo, eu me refiro às picadas. Uma pessoa ferroada por abelha ou marimbondo, ela vai sentir ali uma forte dor local por um tempo ali de 2 a 3 minutos. Esse é o tempo que vai durar ali a picada de um inseto. Aí vai depender da quantidade de ferroadas, vai depender da sensibilidade do local atingido. Claro que quanto mais sensível o local, um olho, o nariz, o lábio, esses locais tendem a doer mais, inchar mais, porque são mais sensíveis. Mas, no geral, esse tempo aí. Ou também, dependendo aí se a pessoa tem alergia ou não, que aí é uma outra coisa, é um pouco mais sério. E em caso de acidente, tomar as seguintes medidas. Recomenda-se compressa fria no local, fazer ali uma compressa para diminuir ali a dor e a pressão no local da ferroada e, se possível, retirar esses ferrões. Quando o marimbondo ou a abelha ferrou alguém, a tendência é que o ferrão fique grudado na pele da pessoa. Então, se acontecer isso, esses ferrões devem ser retirados com cuidado para não machucar mais o local. Retirar anéis, pulseiras ou qualquer outra coisa que possa apertar a pessoa ali no caso de um inchaço, principalmente anéis, que geralmente se a picada for na mão e esse dedo inchar, depois vai ter dificuldade de retirar esse anel. Mas qualquer outra coisa que possa dificultar a sua retirada, no caso de um inchaço, deve ser retirado imediatamente após a ferroada. E em caso de pessoa alérgica, essa pessoa deve ser imediatamente conduzida a uma unidade de saúde, onde tem um médico, porque provavelmente ela vai ter uma reação e aí, dependendo do nível dessa reação, ela pode sofrer sérias consequências. Então, uma pessoa que, sabendo que é alérgica à picada de abelha, se acontecer de ser ferroada, ela não deve esperar a reação, até porque essa reação vai vir em pouco tempo. Ela deve imediatamente ser conduzida a uma unidade médica para ter os cuidados adequados ali na unidade de saúde. E vamos ver aqui alguns EPIs, alguns equipamentos utilizados para a captura de insetos. Essa é a roupa de captura, é uma vestimenta que é fechada, vem totalmente, cobre totalmente o corpo da pessoa ali com a calça, macacão, luvas, ali também a parte de cima cobrindo a cabeça, todo o rosto, a nuca, realmente é para ficar isolado ali e evitar a picada desse animal. Aqui temos o fumegador. O fumegador é utilizado no caso de uma captura
caso de uma retirada desse animal e ser colocado em outro local, é interessante que se use fumegador, ele serve para liberar uma fumaça e com isso fazer com que os insetos, as abelhas, fiquem mais tranquilos, fiquem menos agressivos. Tá? Ele não machuca, é apenas para poder ali realmente tornar esses animais mais mansos, caso eles estejam com tendência a agredir. E a luva, né, uma luva específica também para esse tipo de atividade, que a abelha vai picar ali e não vai atingir a pele da pessoa. E em caso de extrema necessidade, caso de ser realmente necessário fazer o extermínio dessa colmeia, esse é o equipamento mais comum utilizado para isso, que é o lança-chama. Ele é esse equipamento que é ligado a um botijão de GLP, normalmente se usa o GLP, e ali você faz uma chama e direciona ao enxame e faz o extermínio utilizando o fogo. Existem outras formas, existem aqueles venenos inseticidas que você pode jogar ali também e fazer o extermínio, mas realmente o lança-chama é o mais comum deles. E aqui a caixa de manejo, é uma caixa que ela pode ser feita de madeira, pode ser feita de papelão, de alguns outros objetos. As mais comuns são feitas de madeira. Ela vem feita nesse formato, essa forma retangular, com essas divisórias onde o favo vai ser retirado lá da colmeia e colocado nessa caixa, para daí a abelha seguir fazendo a sua reprodução e toda a sua sobrevivência nessa caixa e não mais lá aonde ela se encontrava. A propósito, no caso de manejo, de uma captura adequada, existem basicamente duas formas de se fazer a captura da abelha, que é através dessa caixa. Ali você vai fazer vai ter uma isca dentro dessa caixa e ela vai fazer a retirada do enxame lá da sua morada original e trazer para dentro dessa caixa. Essa é uma das formas. E a outra maneira é através da aspiração. Você vai ligar um aspirador a uma caixa também, uma caixa apropriada, e fazer a aspiração dessas abelhas através de um aspirador, mesmo aspirador de pó, e esses animais, esses insetos vão ser colocados nessa caixa e dali também vão continuar a sua reprodução. Qual que é a melhor forma? Depende, não existe a melhor ou a pior. E vai dos recursos que o bombeiro tenha, do conhecimento que ele tenha. A diferença entre elas, basicamente, é que na retirada da colmeia para a caixa de captura, ali ela vai demorar um tempo, porque você só vai conseguir fazer a transferência total dessas abelhas da sua morada para a caixa a partir do momento que a rainha fizer essa migração, digamos assim. Aí isso pode demorar um tempo. Pode demorar um tempo para a rainha ser localizada. Enquanto a rainha não for, as demais também não vão. Então, pode demorar certo tempo. E já a aspiração, ela é mais rápida, um trabalho mais rápido, tendo em vista que ali você vai conseguir, naquele momento, já fazer praticamente a transferência de todas elas de forma quase que imediata de um local para outro. Então, as duas formas aí são eficientes, são bem aceitas e são feitas com segurança, na medida em que quem estiver fazendo ali o manuseio esteja utilizando os equipamentos adequados. Por falar em formas de manejo, em formas de retirada, vamos assistir a dois vídeos, né? Um com a técnica da aspiração, né? O manejo através da aspiração, e o outro através da retirada ou da transferência das abelhas da sua morada original para a caixa de captura. E vamos observar aí, cada um tira a sua própria conclusão. Um pouquinho mais de fumaça. A gente fala sempre da fumaça, da função da fumaça, mas eu vou pedir para o professor explicar mais uma vez, para quem ainda não viu os nossos vídeos, qual a função da fumaça durante a captura, Amorim? A função da fumaça é enganar as abelhas. Elas vão pensar que está havendo um incêndio e vão fugir da fumaça e vão querer proteger as suas crias. E vão se encher de mel também para o momento em que o fogo chegar. Só que o fogo não chega, quem chega somos nós.
Então a abelha cheia de mel é mais difícil para ela picar alguém. E ela também, pelo cheiro da fumaça, fica confusa e não consegue dar o sinal de alarme de que tem alguém mexendo na casa delas. Aí você vê o detalhe do aspirador. Você vê que não precisa muita sucção, né? As abelhas são sugadas aí facilmente. Bom, apesar de ter bastante abelha aí, né, no espaço, quer dizer, o enxame é pequeno, mas para o espaço que elas têm, né, tem bastante abelha em pouco espaço, e elas estão até calmas, elas não estão aqui atacando muito a gente. Pode ver que não tem abelha vindo na lente da câmera, ou seja, está um trabalho tranquilo. Tem bastante abelha ainda lá no fundo, olha. Até onde chega o sugador. Agora que ele mexeu um pouquinho no fundo, olha, elas começam a aparecer aqui na frente. E aí o detalhe delas sendo sugadas. Estou aqui tentando ajudar um pouco, com uma mão segurando a câmera e a outra abrindo espaço aqui para o sugador. Bom, pessoal, passados os vídeos, vocês observem aí, vejam qual a melhor forma, quando a sua guarnição, quando você for acionado aí para uma ocorrência de captura ou retirada aí de insetos, ver qual a melhor técnica que você vai utilizar, dependendo da situação, dependendo dos recursos que você dispuser naquele momento, vai escolher a melhor alternativa. Só frisando aqui que ambas as partes são corretas e ambas as partes são aceitas, desde que feito com segurança. Bem, o que tínhamos para essa videoaula, insetos agressivos, era isso. Espero que tenham tirado as dúvidas, que tenham proveitos, que possam se aproveitar desse conhecimento aí nas próximas ocorrências de captura de inseto que forem acionados. E, se eventual dúvida tiver restado ainda, podem acessar o QR Code, que fazendo isso você vai acessar o POP Insetos Agressivos no site do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, lá no site oficial da corporação, e ter um pouco mais de conhecimento sobre essa temática. Grande abraço, obrigado, até a próxima.